Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Eu sou Ricardo Reis. Bem-vindos também, na verdade, à nossa fazenda, né? Bem-vindos à Fazenda Imperial, pessoal, que nesse curso aqui a gente está abrindo a porta da nossa fazenda para mostrar para vocês nossa experiência com o maracujá, nossos resultados, nosso manejo. Então, bem-vindos também à nossa fazenda, tá bom? Apesar de não estarmos no campo, mas bem-vindos. A porteira está sempre aberta, tá bom? Nessa aula aqui, pessoal, espero que vocês não tenham pulado a aula 0. Já falei para vocês que não é para pular nenhuma aula, tá, pessoal? Todas as aulas aqui desse curso têm um fundamento, não é nenhuma delas encheção de linguiça, tá bom? Até porque encher linguiça no curso dá trabalho e a gente não quer ter um trabalho desnecessário, obviamente. Então, tudo que eu criei aqui, pessoal, eu criei com fundamento para ajudar vocês no manejo de vocês. Então, todas as aulas são muito importantes. Se você pulou a aula 0 porque ela se chama aula 0, vai lá e assista de novo, que ela é muito importante também. Mas nessa aula 1, pessoal, a gente vai falar sobre o que você precisa saber antes de começar na cultura do maracujá, tá bom? São alguns pontos importantes que a gente tem que ter um conhecimento prévio para poder começar. Se você não tiver eles, pessoal, eu já vou explicar para vocês o que acontece, tá bom? Mas quais são esses conhecimentos prévios? A gente tem que entender um pouco sobre a expectativa de produtividade do maracujá, ou seja, o que nós estamos esperando produzir com o maracujá, como se fosse estabelecer metas de produtividade para a gente, porque se a gente não tiver essas metas, se a gente não tiver uma expectativa, qualquer coisa tá bom. E a gente sabe que na prática não é assim, né? Qualquer coisa não tá bom na agricultura, não é bem assim que funciona, porque nós temos custos, inclusive custos altos para cobrir, e a gente obviamente quer tirar uma renda disso. Então não adianta somente a gente empatar faturamento com custo, porque a gente não vai sair com uma renda, né? E não adianta a gente ficar tomando prejuízo. Então a gente tem que ter uma expectativa de produtividade para saber se realmente vale a pena aquilo lá ou não e como nós conseguimos alcançar essa meta. Dentro dessa pergunta de como nós conseguimos alcançar essa meta, nós temos as características da cultura que nós precisamos saber, as características da cultura do maracujá, algumas características dela, como quando produz, como produz, né? Enfim. Então a gente tem que entender um pouco sobre a cultura do maracujá, estudar isso sobre ela. Nós temos as demandas da cultura, que é uma coisa bem diferente de característica, tá, pessoal? Demanda é o que nós precisamos fazer no nosso manejo, no nosso pomar e tudo mais, para alcançar os resultados que nós esperamos com essa cultura. O que nós precisamos fornecer para ela de alguma forma, certo? Nós temos também, pessoal, a característica da sua região ou propriedade, né, que a gente precisa saber. Características da nossa região, como clima, né, período de chuva, período de seca, pragas, doenças que atacam o maracujá, enfim, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, não se preocupem, mas é muito importante a gente saber. E entender sobre o mercado do maracujá também, porque no final das contas a gente tem que entender que esses 4 pontos anteriores são importantes para a gente produzir, né? É muito importante que a gente produza o máximo possível. Mas entender sobre o mercado vai realmente possibilitar que a gente lucre. Então são coisas relacionadas, mas são coisas também que a gente precisa entender separadamente também, tá bom? Porque não adianta a gente produzir muito e lucrar pouco. E é possível você produzir muito e lucrar pouco, tá bom? É totalmente possível. Produtividade não significa lucratividade. Isso a gente vai explicar mais tarde, tá bom? Mas são esses aqui alguns pontos e eles vão estar separados em aulas para vocês e a gente vai falar hoje sobre a expectativa de produtividade. Mas antes, por que você precisa saber sobre isso tudo, né? Eu já até detalhei um pouquinho, mas é importante entender, pessoal, que falta de conhecimento sobre a demanda da nossa cultura, como eu falei para vocês, a demanda é o que a gente precisa fornecer para a nossa cultura produzir aquilo que a gente espera. Se nós não soubermos o que fornecer para a nossa cultura, nós não conseguimos atender essas demandas dela, obviamente isso vai resultar em baixa lucratividade, muitas despesas e baixa lucratividade por consequência, tá? Baixo lucro. Então, primeira coisa sobre demanda, a gente tem que entender isso, tá? Falta de conhecimento, pessoal, sobre a sua região pode gerar muito prejuízo para vocês em vários fatores pontuais, né? E pode acabar até inviabilizando financeiramente seu projeto, tá bom? Então, a gente tem que ter um conhecimento muito bom sobre a nossa região, sobre a nossa propriedade, tá? Isso não é uma coisa de outro mundo, tá bom? Mas a gente tem que se atentar a alguns pontos particulares, tá? É necessário, pessoal, a gente cruzar as demandas da cultura com as características da região para tomar a decisão de começar no maracujá.
Ou seja, eu vou pegar as demandas e características que da minha região ou da minha propriedade, tá bom? E vou verificar o seguinte: a minha propriedade, a minha região é compatível, é possível através dela eu fornecer o que o maracujá precisa para produzir? Tem alguns pontos que a gente consegue relevar isso aí. Por exemplo, na minha região eu tenho um solo deficitário em algum certo nutriente. Eu consigo compensar isso em adubação, por exemplo. Mas tem características como clima que a gente não consegue contornar. Então a gente tem que entender um pouco sobre isso, tá? Cruzar essas informações para poder produzir maracujá. Agora o que acontece é que muita gente, pessoal, inverte essa ordem, começa primeiro e depois busca o conhecimento. E essa daí é a forma mais segura possível de você tomar um prejuízo. Você começar primeiro, sem ter conhecimento nenhum, e depois ir buscando, pode ter sido que você vai tomar muito prejuízo nesse caminho. Então, isso é muito importante, tá? Não pulem as aulas, como eu falei para vocês. Cada uma delas vai falar sobre pontos que vocês precisam entender antes de começar, para vocês já começarem sem ter prejuízo, pessoal. Já começarem tendo um bom faturamento, um bom lucro, certo? Agora, vamos de fato à expectativa de produtividade. A média nacional de produtividade, pessoal, do maracujá, quem assistiu a primeira aula vai se assustar com o que eu vou falar agora, mas a média nacional de produtividade gira em torno de 15 toneladas por hectare. Tem até alguns institutos de órgãos de pesquisa que indicam 14, alguns até 13, tá bom? Mas de qualquer forma é muito baixa a média nacional de produtividade do maracujá. E esses são dados da Embrapa e do IBGE que eu vou mostrar para vocês, não estou tirando da minha cabeça, tá? A média nacional é muito baixa. Isso eu já vou explicar para vocês por que ela é tão baixa assim. Já o potencial produtivo, tomando como base as cultivares da Embrapa, que é o que a gente vai conversar muito aqui no nosso manejo, né, sobre as cultivares da Embrapa, sobre as variedades que a Embrapa desenvolveu, o potencial produtivo gira em torno de 40 a 70 toneladas por hectare. Ou seja, a nossa média nacional ela chega a ser 4 vezes menor do que o potencial produtivo que as cultivares da Embrapa fornecem. Isso eu mostro para vocês no nosso manejo, como eu já expliquei na aula 0. Né? A gente conseguiu atingir 56 toneladas. E como vocês podem ver aí, é possível melhorar ainda mais. Tá bom? Essa expectativa de produtividade, pessoal, a gente tem que entender, tá, que ela está diretamente ligada ao atendimento das demandas da cultura. Tá? Ou seja, quanto mais requisitos a gente cumprir das demandas da cultura, claro que isso vai também estar alinhado à característica da região, mas principalmente as demandas da cultura, maiores são as nossas chances, pessoal, de atingir o máximo potencial produtivo do maracujá. Tá? Ou seja, nós precisamos atender essas demandas que a cultura exige para poder alcançar o que a cultura promete. Então você já consegue entender mais ou menos aí por que a média nacional é tão baixa. Aqui está um exemplo que eu falei para vocês, eu estou deixando até o link aqui com a fonte do IBGE, mostrando ali o rendimento médio de 15 toneladas por hectare, que é uma pesquisa inclusive bem recente de 2022, tá? Mostrando aí que a nossa produção ela é muito grande, mas a produtividade por hectare é muito baixa, certo? Aqui também já um exemplo daqui da Embrapa, relatando que alguns experimentos com maracujá, algumas experiências com maracujá já giram em torno de 78 toneladas por hectare de produção no primeiro ano. Então, tem experiência com maracujá ainda maior do que 70 toneladas. Então, é totalmente possível, tá, pessoal? Isso aí realmente é uma realidade hoje que o maracujá tem realmente essa produtividade excepcional. Mas como eu falei para vocês, né, vocês já devem ter imaginado, então, se a produtividade está ligada ao atendimento das demandas, a gente já deve entender que a média nacional é tão baixa porque a maioria dos produtores, né, ou a maioria de produtores de maracujá não atendem essas demandas da cultura de alguma forma, tá? Então a gente consegue ver isso aí, baixo uso de irrigação.
Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de Manejo Lucrativo do Maracujá em Pequenas Propriedades. Tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books vão estar disponíveis para você, nossos e-books nós já lançamos inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar, tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo. Você vai no primeiro link que é Seja Membro do canal e aproveite todas as vantagens. Pode clicar nele que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em Seja Membro. Por R$ 39,99 por mês, menos de R$40, menos de R$50, um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal, cursos, e-books, tudo mais, esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no clube de membros e a gente se vê.